Olá pessoal, meu nome é Romário, eu trabalho aqui no Departamento Previdenciário e Jurídico da Self Assessoria. E hoje eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês a respeito da portaria 9.907, que foi publicada dia 27 de abril, e ela traz novos requisitos a serem observados pelos dirigentes de unidade gestora, membros dos conselhos previdenciários, membros do conselho fiscal, membros do conselho deliberativo, gestor de recursos do RPPS e membros do comitê de investimento. Durante esse vídeo eu vou falar para vocês sobre a origem da portaria, as disposições gerais de que trata essa portaria, os requisitos, os prazos para adequação e as consequências da não observação do que está disposto nessa portaria. Começando pela origem da portaria. De onde que surgiu a portaria 9.907? Ela veio para regulamentar o artigo 8º-B da Lei 9.717, que, como todos nós sabemos, trata sobre disposições gerais acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios no âmbito nacional. O artigo 8º-B foi inserido na 9.717 pela Lei 13.846, que é de 18 de junho de 2019. No entanto, somente agora que veio essa portaria 9.907 para regulamentar como que vai se dar a aplicação desse dispositivo, que é o artigo 8º-B. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no início do exercício de 2019, o governo Bolsonaro publicou uma medida provisória, que é a medida provisória 871, mais conhecida como pente fino do INSS, e essa medida provisória foi convertida em lei, que é a Lei 13.846. Ela foi publicada no dia 18 de junho de 2019. E a 13.846, ela inseriu o artigo 8º-B na 9.717. E somente agora, no final do mês de abril agora de 2020, é que veio a portaria 9.907 para regulamentar a aplicação desse dispositivo. Vamos ver o que fala o artigo 8º-B. Fala que os dirigentes de unidade gestora do regime próprio de previdência deverão atender os seguintes requisitos mínimos: não ter sofrido condenação criminal, ou não ter incidido em alguma das hipóteses de inelegibilidade que estão previstas na Lei Complementar número 64 de 1990, possuir certificação, possuir experiência de no mínimo 2 anos nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria. E o último, ter formação superior. E vem o parágrafo único do artigo 8º-B e acrescenta que os requisitos relacionados aos antecedentes e à certificação também serão aplicados aos membros dos conselhos, que pode ser conselho fiscal, deliberativo ou previdenciário, e aos membros do comitê de investimento e o responsável pela gestão dos recursos do RPPS. Sendo assim, qual que é o objetivo da portaria 9.907? Ela veio estabelecer maiores critérios buscando uma melhor qualificação daquelas pessoas que estão envolvidas na condução do RPPS, aquelas pessoas que desempenham uma atividade, uma função de maior importância dentro do RPPS, que são os dirigentes, os membros do conselho e membros do comitê de investimento, assim como o responsável pela gestão dos recursos. E quais as disposições da portaria 9.907? A quem se aplica? A quem esses requisitos se aplicam? Se aplicam aos dirigentes de unidade gestora, aos membros do comitê de investimento, membros dos conselhos deliberativo, fiscal e previdenciário e o responsável pela gestão dos recursos. De acordo com o artigo 1º da 9.907, esses novos requisitos se aplicam a todas essas pessoas que eu acabei de mencionar: dirigentes, membros dos conselhos, responsável pela gestão dos recursos,
e membros do comitê de investimento. Vocês verão mais à frente, durante esse vídeo, que alguns desses requisitos não se aplicam a todos, mas essas são todas as pessoas envolvidas que, de alguma forma, terão que comprovar algum requisito que está previsto nessa portaria. Uma observação aqui importante a ser feita é relacionado a o que a portaria 9.907 considera como dirigente da unidade gestora. Porque, inicialmente, quando se fala-se em dirigente de unidade gestora, automaticamente vem à nossa cabeça que seria o presidente, o diretor executivo, de acordo com a denominação que cada lei específica de RPPS determina. No entanto, para a portaria 9.907, considera-se como dirigente da unidade gestora todas aquelas pessoas que exercem alguma função de direção dentro da unidade gestora do RPPS. Ou seja, se caso dentro da estrutura organizacional do RPPS ele esteja dividido em várias diretorias, como por exemplo, diretoria financeira, diretoria de benefícios, diretoria de controle interno, todas essas pessoas responsáveis por essas diretorias são consideradas dirigentes de unidade gestora. Então é importante se ater a essa definição do que a portaria 9.907 dá, para que os RPPS e aquelas pessoas que exercem função de diretoria busquem se aprimorar para atender os requisitos que estão dispostos nessa portaria, que a gente vai ver mais à frente pormenorizado. Então, aqui fazendo um resumo dos requisitos que devem ser observados. São os requisitos relativos aos antecedentes, os requisitos relativos à certificação, os requisitos relativos à experiência e requisitos relativos à formação superior. É importante observar que esses 4 requisitos eles não serão aplicados a todas aquelas pessoas que eu citei no início. Os 4 requisitos cumulativos serão aplicados somente aos dirigentes de unidade gestora. E a gente vai ver mais à frente que, dependendo da data de ingresso na posse, nem todos esses requisitos serão aplicados. Mas é importante vocês terem em mente que esses 4 requisitos que vocês estão vendo aí na tela, eles serão aplicados aos dirigentes de unidade gestora. Aí vocês me perguntam, e os membros de conselho, o responsável pela gestão dos recursos e os membros do comitê de investimento? A essas pessoas que eu acabei de citar, somente se aplicam os requisitos dos antecedentes e da certificação. Tranquilo? Então vamos seguir aqui para o próximo tópico. Os requisitos relativos aos antecedentes. Agora eu vou falar mais especificamente em relação aos requisitos relativos aos antecedentes. A quem se aplica esses requisitos relativos aos antecedentes? Como eu acabei de mencionar, ele vai se aplicar a todos os envolvidos na relação com o RPPS, do qual se trata a portaria 9.907, ou seja, os dirigentes de unidade gestora, os membros dos conselhos, que pode ser o conselho deliberativo, fiscal ou previdenciário, e os membros do comitê de investimento, além do responsável pela gestão dos recursos. E como que vai se dar a comprovação relacionada aos requisitos dos antecedentes? Vai se dar através da apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais emitidos pela Justiça Federal e Justiça Estadual, cumulados com a declaração que está no anexo 1 da portaria 9.907. Então, como é que o RPPS, essas pessoas que devem comprovar esse requisito, terão que proceder para poder comprovar esse requisito? Na internet é possível emitir as certidões negativas de antecedentes criminais. Se você acessar o site da Polícia Federal, vai ter a opção de você emitir uma certidão dessa, tanto quanto o site do Tribunal Regional Federal da região, a qual é responsável pelo estado do qual o RPPS é relacionado.
E a declaração do anexo 1 da portaria já tem o modelo pronto, é só inserir os dados e assinar esse documento. A gente vai estar disponibilizando para vocês através de e-mail todos os links que vocês poderão emitir as certidões de antecedentes criminais, além do modelo pronto já do anexo 1 dessa portaria. E o prazo para comprovação é a cada 2 anos. Vocês verão que mais à frente, quando a gente for falar especificamente dos prazos, que o prazo para comprovar esse requisito ele é de 60 dias contados a partir da data da publicação da portaria, ou seja, o prazo final será dia 26 do mês de junho, mês que vem agora, dia 26/6/2020, mas eu vou falar especificamente disso mais à frente. Só queria adiantar aqui para vocês que terão que ser comprovados através das certidões de antecedentes criminais e dessa declaração que a gente vai disponibilizar os modelos para vocês. Os requisitos relativos à certificação. A quem se aplica os requisitos relativos à certificação? Se aplica aos dirigentes da unidade gestora, ao responsável pela gestão dos recursos, membros dos conselhos e membros do comitê de investimento. A portaria 9.907 ela criou 4 novos tipos de certificação, uma específica para cada segmento dentro da unidade gestora do RPPS. Ou seja, os dirigentes de unidade gestora terão uma certificação específica. Os membros dos conselhos deliberativo, fiscal e previdenciário também terão uma certificação específica. E o responsável pela gestão de recursos e membros do comitê de investimento terão outra certificação específica. É que a gente precisa fazer uma observação, porque quando fala assim em certificação, automaticamente vem à nossa cabeça que seria aquela certificação que todo mundo já está habituado, que seria a certificação do CPA 10, a certificação do CPA 20, CGRPPS, a CEA, que estão previstas na portaria do Ministério da Previdência 519 de 2011. Só que, o que ocorreu? A portaria 9.907, ela revogou o dispositivo da portaria 519 que tratava sobre essas certificações que eu acabei de citar para vocês, CPA 10, CPA 20, CEA, CGRPPS e outros que são aceitas atualmente pela Secretaria de Previdência. Ou seja, ela revogou o dispositivo que tratava sobre essas certificações e criou-se novas certificações específicas para cada segmento. Ou seja, como eu acabei de falar para vocês, uma certificação específica para os dirigentes, uma específica para os membros dos conselhos e uma específica para o responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimento. E tem um dispositivo que fala que o artigo 16 da portaria 9.917 fala o seguinte, fala que as certificações que eram previstas na 519 foram revogadas, mas que continuarão sendo válidas até a Secretaria de Previdência implementar as novas certificações que foram trazidas pela 9.907. Então, o que fala o parágrafo 2º do artigo 14 da portaria 9.907? Que revogou o dispositivo da 519 que tratava sobre as certificações. Fala que a certificação dos responsáveis pela gestão dos investimentos do RPPS e dos membros do comitê de investimento prevista na portaria MPS número 519 de 2011 continuará exigível até a implementação da certificação prevista no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 4º da portaria 9.907, que é o dispositivo que trata sobre a certificação específica para o responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimento. Porque a portaria 9.907, ela criou os novos certificados específicos para cada segmento dentro da unidade gestora, como eu falei para vocês. No entanto, esses certificados ainda não estão aptos a ser emitidos. A Secretaria de Previdência, até o final do ano, vai publicar quais serão as entidades certificadoras que estarão aptas a emitir os certificados e quais certificados que serão aceitos. Ou seja, enquanto não for implementado esses novos certificados, continuarão válidos aqueles certificados
que eram exigidos pela portaria número 519 de 2011. E quem deve comprovar essa certificação? Em relação aos dirigentes da unidade gestora, o representante legal da unidade gestora e a maioria dos demais diretores, se houver. Porque existe o seguinte, algumas unidades gestoras de RPPS possuem, além do diretor executivo, demais diretorias, como, por exemplo, a diretoria financeira, a diretoria de benefícios, a diretoria do controle interno. Então, o que fala a portaria 9.907 em relação à certificação dos dirigentes da unidade gestora? Fala que o representante legal da unidade gestora, ou seja, o presidente ou o diretor executivo, ele vai ter que ter essa certificação e a maioria dos demais diretores. Suponhamos que dentro da unidade gestora do RPPS, além da diretoria executiva, possua mais 3 diretorias, a de benefícios, a financeira e a de controle interno. O diretor executivo vai ter que comprovar e a maioria das outras 3, ou seja, mais 2. No caso de haver 4 diretorias dentro da estrutura organizacional do RPPS, no mínimo 3 terão que comprovar essa certificação. Mais à frente a gente vai falar sobre a forma como que vai se dar essa certificação. Bem, falando sobre a certificação dos dirigentes da unidade gestora, agora a gente vai falar sobre a certificação dos membros dos conselhos, que, como eu falei para vocês, pode ser o conselho deliberativo, pode ser o conselho fiscal, pode ser o conselho previdenciário. Quem que deve comprovar essa certificação? A maioria dos membros titulares deve comprovar a certificação. Membros titulares. Ou seja, suponhamos que dentro do conselho deliberativo, fiscal ou previdenciário do RPPS possua 6 membros titulares. Tem que ser a maioria, ou seja, 4, no mínimo 4 terão que comprovar essa certificação. Agora, em relação à certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimento. O responsável pela gestão dos recursos é obrigatório ele ter a certificação específica dele. E a maioria dos membros titulares do comitê de investimento. Ou seja, o responsável pela gestão dos recursos é obrigatório ele ter, e a maioria dos membros do comitê de investimentos. E qual que é o prazo de validade dessa certificação? De acordo com o artigo 7º da portaria 9.907, a validade da certificação será de 4 anos. Ou seja, a partir do momento que a pessoa consegue a certificação, ela terá o prazo de 4 anos para poder renovar essa certificação. Como está disposto lá no artigo 7º, que eu coloquei para vocês, a certificação terá validade máxima de 4 anos e deverá ser obtida mediante aprovação prévia em exames por provas ou por provas e títulos, observado o previsto no parágrafo 3º do artigo 14, que são os procedimentos que estão previstos nesse dispositivo aí. Como bem falei para vocês, a Secretaria de Previdência ainda não definiu as entidades certificadoras e os certificados que serão aceitos. A previsão é que até o final do ano ela publique quais serão os critérios a serem observados para que se consiga essa certificação. Qual que é a forma de comprovar a certificação? É através da apresentação do certificado que será emitido pela entidade certificadora autorizada pela Secretaria de Previdência. Como eu já falei para vocês antes, a expectativa é até o final do ano a Secretaria de Previdência definir quais serão as entidades certificadoras habilitadas e quais os certificados que serão aceitos. Antes de entrar nos requisitos relativos à experiência, à formação superior, eu só queria fazer um apanhado aqui relacionado aos antecedentes e a certificação. Relembrando aqui o que eu falei sobre os antecedentes. Todos terão que comprovar. Dirigentes da unidade gestora, membros dos conselhos, responsável pela gestão dos recursos do RPPS e membros do comitê de investimento. Os requisitos relativos à certificação, como eu falei para vocês, foi criada uma certificação específica para
para cada segmento dentro do RPPS. Uma certificação específica para os dirigentes, uma certificação específica para os membros dos conselhos, uma certificação específica para o gestor de recursos do RPPS e membros do comitê de investimento. E como eu falei para vocês, a Secretaria de Previdência até o final do ano publicará quais os critérios e regras a serem observados para a obtenção desse certificado. Agora a gente vai passar para os requisitos relativos à experiência e formação superior. A quem se aplica esses requisitos de experiência e formação superior? Se aplica somente aos dirigentes da unidade gestora. Lembrando que sempre observar a definição de dirigente de unidade gestora que foi colocada pela 9.917. Ou seja, envolve todos aqueles que exercem alguma função de direção dentro da unidade gestora do RPPS. Ou seja, os dirigentes de unidade gestora, além dos requisitos dos antecedentes e da certificação, terão que comprovar mais 2 requisitos, que é o de experiência e formação superior. O requisito de experiência que é cobrado tem que ser no mínimo 2 anos de experiência nas atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização autuarial ou de auditoria. E a formação superior. Aí aqui surgiu alguns questionamentos já, que eu creio que a Secretaria de Previdência ainda vai soltar alguma normativa relacionada à aplicação desses dispositivos. Primeiro que, em relação à experiência, a Secretaria de Previdência deixou em aberto e ela coloca que a legislação do RPPS ou os membros dos conselhos deliberativo, fiscal e previdenciário, por meio de resolução, definirão os critérios a serem observados para avaliar a experiência de no mínimo 2 anos nessas áreas que eu acabei de citar para vocês, que vocês estão vendo no item 3 da tela. Ou seja, a Secretaria de Previdência deixou em aberto para o ente federativo regulamentar a aplicação desse dispositivo. Quais serão os critérios para se avaliar que a pessoa tenha experiência de 2 anos nessas áreas? E a formação superior, outro questionamento que se tem é que essa formação superior, ela tem que guardar alguma relação com a área de experiência que é exigida? Pelo texto que está na portaria 9.907, não há essa exigência de ter alguma relação com essas áreas de experiência. No entanto, tem entendimentos que deve se guardar alguma relação, mas o que a gente quer passar para vocês é que, provavelmente, com os questionamentos que surgirem e com essas interpretações aí em sentidos diferentes, a Secretaria de Previdência que vai dar a última palavra em relação a isso. Se a formação superior tem que ter alguma relação com essas áreas dos requisitos da experiência. Tem uma observação importante a ser feita em relação aos requisitos de experiência e formação superior dos dirigentes de unidade gestora, que é de acordo com a data de posse ou a data início do exercício da função dos dirigentes da unidade gestora do RPPS. E qual que é essa observação? É relacionada à data de ingresso, considerando a publicação da portaria 9.907. Ou seja, se o dirigente de unidade gestora foi nomeado para o exercício da sua função antes da publicação da portaria 9.907, que foi dia 27 de 4 de 2020, não se aplica a ele os requisitos de experiência e formação superior, salvo na hipótese de recondução ou renovação do mandato. Porque existe o seguinte, alguns RPPS têm no seu Estatuto Previdenciário Municipal que o mandato dos dirigentes de unidade gestora por um prazo determinado, suponhamos 3 anos, 4 anos, 2 anos. Na hipótese de
ser um ente federativo que tem essa disposição legal relacionado ao mandato dos dirigentes da unidade gestora, a partir do momento que renova-se o ato de nomeação, que é a chamada recondução, a partir do momento que renova-se o seu vínculo para mais um mandato, é necessário comprovar esses requisitos, ou seja, além dos requisitos dos antecedentes e da certificação, mais os requisitos de experiência e o requisito de formação superior. Eu até coloquei na observação, ó. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 12 da Portaria 9.907, o requisito de formação superior somente será cobrado dos dirigentes que tomarem posse ou forem reconduzidos à função após a publicação da Portaria 9.907, que foi dia 26 de 4 de 2020, a publicação. Sendo assim, caso o mandato do gestor tenha prazo estipulado e se for o caso de renovação, recondução, deverá ser comprovada a formação superior para que seja considerado habilitado. A formação superior e a experiência. E agora a gente vai falar dos prazos para adequação. Os prazos foram fixados de forma diferente, considerando a data da posse na função exercida dentro do RPPS e a publicação da portaria 9.907, que foi dia 27 de abril de 2020. Então, os prazos foram divididos em dois grupos, para aqueles que tomaram posse antes da publicação da portaria e para aqueles que tomarem posse depois da portaria. Tomarem posse ou forem reconduzidos depois da portaria, depois da publicação da portaria. Então, vamos falar agora especificamente dos prazos para aqueles que tomaram posse até o dia 26 de 4 de 2020, antes da publicação da portaria. Em relação aos requisitos relativos aos antecedentes. Os dirigentes da unidade gestora, os membros dos conselhos, membros do comitê de investimento e o responsável pela gestão dos recursos do RPPS terão o prazo de 60 dias contados a partir da data da publicação da portaria para comprovar os requisitos relativos aos antecedentes. Ou seja, o prazo final é até o dia 26 de junho de 2020. A gente, hoje são 18 do 5, a gente tem pouco mais de um mês para poder comprovar esses requisitos. O prazo final é dia 26 de junho agora. Inclusive, a gente já está repassando para os nossos clientes os links para a emissão das certidões. Como eu falei para vocês, a forma de comprovação desse requisito dos antecedentes é através da apresentação das certidões de antecedentes criminais emitidos pela Justiça Federal e Justiça Estadual, junto com a declaração que está no anexo 1 dessa portaria, mas que a gente já está disponibilizando para vocês via e-mail. E como que vai se dar essa comprovação? Inicialmente, a gente vai encaminhar essas certidões juntamente com a declaração para a Secretaria de Previdência através do sistema chamado GESCOM. No entanto, a nossa orientação é que se faça um arquivo dentro da estrutura organizacional do RPPS, crie-se arquivos, pode ser uma pasta, criar uma pasta para ir juntando esses documentos, porque a orientação é que, além de a gente encaminhar isso para a Secretaria de Previdência, é importante que a unidade gestora mantenha dentro do seu arquivo esses documentos que são emitidos periodicamente, para criar-se um histórico de que o RPPS realmente está comprovando esses requisitos dos antecedentes. Porque muitas vezes pode acontecer uma auditoria do Tribunal de Contas ou uma auditoria direta da própria Secretaria de Previdência ou de qualquer outro órgão fiscalizador, e é necessário que o RPPS, a unidade gestora do RPPS, mantenha esses documentos arquivados. Em relação à certificação, para aqueles que tomaram posse antes da publicação da portaria,
qual que é o prazo para comprovar a certificação? Como eu falei para vocês anteriormente, a Secretaria de Previdência ainda não definiu quais as entidades certificadoras e quais os certificados que serão aceitos. A expectativa é que até o final do ano ela defina isso. Por isso, o prazo relacionado à certificação só vai começar a ser contado a partir de 1º de janeiro de 2021. 1º de janeiro de 2021 que vai começar a ser contado os prazos, que a gente vai ver mais à frente aqui, para comprovar o requisito relativo à certificação. Não é o prazo fatal para você comprovar a certificação, é quando vai começar a correr o prazo para você apresentar a certificação. Em relação à certificação dos dirigentes de unidade gestora, lembrando que a gente está falando para quem tomou posse antes da publicação da portaria, aqueles que já estão empossados atualmente. Dirigentes de unidade gestora que já estão empossados. Qual que é o prazo para comprovar a certificação? 1 ano para o detentor da autoridade mais elevada no seu órgão máximo de direção. Quem é essa pessoa? É o dirigente da unidade gestora, o presidente, o diretor executivo. Ele terá o prazo de 1 ano, contado a partir de 1º de janeiro de 2021, para comprovar esse requisito relativo à certificação, para ele apresentar o certificado dele, que ele possui a certificação específica dos dirigentes de unidade gestora. O prazo vai começar a correr a partir de 1º de janeiro de 2021 e ele terá o prazo de 1 ano, ou seja, 1º de janeiro de 2022 é o prazo final para o dirigente, o diretor executivo ou o presidente da unidade gestora apresentar a sua certificação. E o prazo de 2 anos para a maioria dos membros do órgão máximo de direção, que são as demais diretorias, no caso, diretoria de benefício, diretoria financeira, diretoria de RH, ou qualquer outra diretoria que exista dentro da unidade gestora. Ou seja, os demais diretores, eles terão um prazo de 2 anos, contado a partir de 1º de janeiro de 2021, para comprovar essa certificação. A certificação dos membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Previdenciário. 1 ano para 1/3 dos membros titulares. Como eu falei para vocês naquele exemplo, caso seja um conselho composto por 6 membros, 1/3 dos membros, no caso aí, seriam 2. Ou seja, contado a partir de 1º de janeiro de 2021, os membros dos conselhos, 1/3 dos membros do conselho, teriam que comprovar dentro de 1 ano essa certificação. E o prazo de 2 anos para a maioria dos membros titulares. Ou seja, no caso, 2 pessoas, nesse exemplo que eu dei, de 6 membros, o conselho é composto por 6 membros, dentro do 1º ano, pelo menos 2 pessoas, 2 membros titulares teriam que comprovar a certificação, e no próximo ano seguinte, a maioria, que seriam mais 2, contando os 2 iniciais mais os 2 seguintes, 4 membros da maioria dos 6. Ou seja, a maioria dos membros, dentro do prazo de 2 anos, tem que estar certificado. Em relação à certificação do responsável pela gestão dos recursos. O responsável pela gestão dos recursos, ele tem que comprovar a certificação dele dentro do prazo de 1 ano, contado a partir de 1º de janeiro de 2021. E os membros do comitê de investimento são os únicos aí desses que já estão em exercício das suas funções, e são os únicos que terão um prazo um pouco maior para comprovar, que é o prazo de 2 anos para os membros do comitê de investimento. Observa-se que aqui não faz menção para a maioria, ou seja, subentende-se que todos os membros do comitê de investimento terão que ser certificados, e não somente a maioria. Em relação aos requisitos de experiência e formação superior, que como eu falei anteriormente para vocês, para aqueles gestores que já estavam, para aqueles dirigentes de unidade gestora
que já estavam em posse das suas funções, em exercício das suas funções, na data da publicação da portaria, esse requisito de experiência e formação superior somente será cobrado no caso de haver uma recondução ou uma nova nomeação para os dirigentes de unidade gestora. Hipótese em que esses requisitos terão que ser comprovados previamente. Antes de entrar nos prazos para aqueles que tomaram posse a partir da data da publicação da portaria 9.907, eu só gostaria de fazer aqui um resumo relacionado aos prazos. O que precisa se comprovar de imediato relacionados àquelas pessoas que já estavam em posse das suas funções, dos seus cargos, antes da publicação da portaria. O que tem que ser comprovado agora? São os requisitos relativos aos antecedentes, que a gente viu que o prazo é até o dia 26/6/2020 agora, dia 26 de junho. Esse é o único requisito que tem que ser comprovado agora, de imediato. E o requisito relativo à certificação, a gente viu que vai ser cobrado somente a partir de um ano, contado a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, fazendo um apanhado aqui, o dirigente de unidade gestora que já estava empossado em exercício da sua função antes da publicação da portaria, ele vai ter que comprovar os requisitos relativos aos antecedentes e, contado a partir de um ano, a partir de 1º de janeiro de 2021, um ano a partir de 1º de janeiro de 2021, ele vai ter que comprovar o requisito relativo à certificação. São esses dois. No entanto, observando que, se houver uma recondução, uma nova nomeação dele, ele vai ter que comprovar o requisito de experiência e o requisito de formação superior. E as demais pessoas, os membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e Previdenciário, o gestor de recursos do RPPS e os membros do Comitê de Investimento. O que ele vai ser preciso comprovar agora? Vai ter que comprovar até o dia 26/6 os requisitos relativos aos antecedentes e vai contar o prazo a partir de 1º de janeiro de 2021 de um ano para os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Previdenciário e gestor de recursos do RPPS para comprovar a certificação e o prazo de 2 anos para os membros do Comitê de Investimentos. Agora a gente vai passar para os prazos para quem tomar posse a partir do dia 27/4/2020, que foi a data da publicação da portaria. Em relação aos requisitos relativos aos antecedentes, a comprovação deve ser prévia para todos, ou seja, dirigente, membros dos conselhos, responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimento terão que comprovar previamente os requisitos relativos aos antecedentes. Somente poderão exercer a sua função, tomar posse da sua função, se comprovar os requisitos relativos aos antecedentes. Em relação à certificação, para os dirigentes de unidade gestora, a partir de um ano, o prazo é de um ano para comprovar a certificação a contar da data da posse. Para os membros titulares dos conselhos, que é o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho Previdenciário, um ano também a contar da data da posse. O prazo é de um ano a contar da data da posse. E os responsáveis pela gestão de recursos e membros titulares do Comitê de Investimento, a certificação deve ser prévia. Os únicos aqui que tem que ter certificação prévia em relação à certificação são os responsáveis pela gestão de recursos e membros do Comitê de Investimento. E aqui a gente tem uma observação trazida pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Portaria 9.907, que fala em relação à substituição das funções de dirigente da unidade gestora
e membros dos conselhos deliberativo, conselho fiscal e conselho previdenciário. Fala que se o dirigente de unidade gestora ou membro do conselho previdenciário, fiscal ou deliberativo que tomar posse a partir do dia 27 de abril de 2020 e for substituído antes de decorrido um ano da sua posse, o prazo para aquela pessoa que substituiu o dirigente ou o membro titular do conselho será igual ao período que restava para a pessoa comprovar. Como que vai se dar isso? Suponhamos que um dirigente de unidade gestora ou um membro de conselho toma posse dia 27 de abril, ele vai ter o prazo de um ano para comprovar a certificação dele. No entanto, se decorridos 6 meses, por algum motivo ele seja necessário ser substituído, aquela pessoa que assumiu o seu posto, que substituí-lo, terá o tempo restante, que seria de 6 meses, para comprovar a certificação. E a outra observação é que, se nessa hipótese que eu citei, tiver decorrido mais de um ano, e a outra observação relacionada a isso é que, se o dirigente de unidade gestora ou um membro do conselho que será substituído tiver decorrido mais de um ano a contar da data da posse, a pessoa que substitui ele deverá ter a certificação prévia. Porque a gente viu aí que o prazo para essas pessoas apresentarem a certificação é contado um ano a partir da data da posse. No entanto, se essa pessoa que será substituída já tiver passado um ano do mandato dela, aquela pessoa que substituirá ele já terá que comprovar a certificação para poder entrar no exercício da função. O requisito de experiência e formação superior para quem tomar posse ou for reconduzido a partir do dia 27 de abril de 2020. A comprovação deve ser prévia. Condição para ingressar no cargo e no exercício da função. Antes da gente falar das consequências da não observação das disposições trazidas pela Portaria 9.907, eu gostaria de fazer agora um resumo para vocês dos prazos relacionados a esses requisitos para quem tomou posse a partir da data da publicação da portaria. Vamos lá então. Dirigentes de unidade gestora que tomarem posse ou forem reconduzidos a partir do dia 27 de abril de 2020. O que é que eles precisam comprovar previamente? Os antecedentes. Tem que comprovar previamente a experiência de no mínimo 2 anos nas áreas de fiscalização jurídica, de auditoria, contabilidade, de atuária, administrativa e todas aquelas que estão especificadas na Portaria 9.907. E formação superior, terão que comprovar os 3 requisitos previamente, que é os antecedentes, a formação superior e a experiência. E a certificação vai ser 1 ano a contar da data da posse, caso ele tenha comprovado já previamente os 3 requisitos anteriores que eu citei. E os membros dos conselhos, responsável pela gestão dos recursos do RPPS e os membros do Comitê de Investimento. O que é que eles precisam comprovar previamente? Tem que comprovar previamente os requisitos relativos aos antecedentes e eles podem comprovar posteriormente a data da posse o requisito relativo à certificação, que, como a gente viu, esses requisitos de antecedentes e da certificação em relação aos membros dos conselhos responsáveis pela gestão dos recursos e em relação aos membros dos conselhos responsáveis pela gestão dos recursos e membros do Comitê de Investimento. A gente viu anteriormente que se aplicam a essas pessoas somente os requisitos dos antecedentes e o requisito relativo à certificação.
para essas pessoas que ingressarem no RPPS antes... Travou. Olha, toma água, quer diminuir alguma coisa, quer dar uma volta? Não, peraí. Vou finalizar. Retomando. Em relação aos membros dos conselhos, o responsável pela gestão dos recursos do RPPS e membros do Comitê de Investimentos, para aqueles que tomaram posse posteriormente à publicação da portaria, que foi o dia 27 de abril de 2020. A gente viu que em relação a essas pessoas, somente se aplicam os requisitos relativos aos antecedentes e os requisitos relativos à certificação. Então, caso um membro de algum dos conselhos, o responsável pela gestão dos recursos e membros do Comitê de Investimento tomem posse a partir do dia 27 de abril, eles têm que comprovar previamente os requisitos relativos aos antecedentes e em relação à certificação, eles terão um prazo contado a partir da data da posse, que a gente viu que, em relação aos membros dos conselhos e o responsável pela gestão dos recursos, esse prazo para certificação é de 1 ano contado a partir da data da posse. Os membros dos conselhos previdenciário, fiscal e deliberativo que tomarem posse a partir do dia 27 de abril terão que comprovar previamente os requisitos relativos aos antecedentes e, contado 1 ano a partir da data da posse, o requisito relativo à certificação. Em relação ao responsável pela gestão de recursos do RPPS e os membros do Comitê de Investimentos, terão que comprovar previamente tanto os requisitos relativos aos antecedentes como os requisitos relativos à certificação, ou seja, já devem estar certificados. Tem uma observação aqui em relação à certificação, que, como já foi falado anteriormente, a Secretaria de Previdência ainda não definiu quais as entidades certificadoras e quais os certificados que serão aceitos. Todavia, em relação a esse requisito, continuará sendo válida aquela certificação de que trata a portaria 519, que é o CPA 10, CPA 20 ou outro certificado que seja aceito pela Secretaria de Previdência. Finalizados esses assuntos relacionados aos prazos, a gente vai ver agora as consequências da não observação desses critérios que estão estabelecidos na 9.917. Quais as consequências caso o ente federativo, a unidade gestora do RPPS, não coloque em prática esses requisitos que estão dispostos na 9.907. Na portaria 9.907, não tem nenhum dispositivo que fala sobre sanções ou aplicação de multas, algo relacionado a isso, especificamente na portaria. No entanto, como ela regula o dispositivo da 9.717, a não observação do que está disposto nessa portaria vai incidir como infração à Lei 9.717, que rege os RPPS no âmbito nacional. O artigo 8º da Lei 9.917 fala o seguinte, que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes de unidade gestora do regime próprio e os membros dos conselhos e do comitê e dos comitês respondem diretamente por infração ao disposto nessa lei, sujeitando-se no que couber ao regime disciplinar estabelecido na Lei Complementar número 109 de 2001, que é que rege a Previdência Complementar, e fala no parágrafo 1º do artigo 8º da 9.717, fala que as infrações à Lei 9.717 serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base um auto de representação ou denúncia de fatos irregulares, que no caso dos fatos irregulares seria a não observação do que está disposto nessa portaria que a gente está tratando, é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Como que se dá a apuração das infrações? O artigo 9º da 9.717 fala que compete à União,
por intermédio da Secretaria Especial de Previdência, em relação aos regimes próprios e aos fundos previdenciários, a apuração de infrações por servidor credenciado e a aplicação das penalidades. Então, como que vai se dar a apuração das infrações da não observação do que está disposto nessa portaria? É através de auditoria, através do servidor credenciado, que no caso seria o auditor fiscal, que ele vai avaliar se o ente federativo, o RPPS, está cumprindo com as disposições da portaria 9.907, e caso ele encontre alguma irregularidade, a não aplicação de algum dispositivo do que está disposto nessa portaria, será aberto um processo administrativo previdenciário, chamado de PAP, para a apuração das irregularidades e a aplicação das sanções que a Secretaria de Previdência julgar necessárias. Lembrando que poderá incorrer também, no caso de não cumprimento do que está disposto nessa portaria, na hipótese de... Lembrando que a não observação do que está disposto nessa portaria poderá incorrer também numa hipótese de improbidade administrativa, que está prevista na Lei 8.429, de 1992, mais especificamente no artigo 11, que trata de não observação aos princípios que regem a administração pública, no caso aqui, o princípio da legalidade. E surgiu alguns questionamentos também, alguns clientes já fizeram algumas perguntas relacionadas ao critério de regularidade no extrato previdenciário, se a não observação das disposições dessa portaria impactará em alguma irregularidade no extrato previdenciário. Do jeito que o extrato previdenciário está atualmente, não tem um critério específico relacionado a essa portaria, mas eu creio que até o final do ano, que vai ser o prazo que a Secretaria de Previdência publicará os requisitos relativos à certificação, as entidades certificadoras e os certificados que serão aceitos, provavelmente será feita alguma alteração no extrato previdenciário para incluir dentro da opção de auditoria um item relacionado a essa portaria, aos critérios dessa portaria. Eu creio que a Secretaria de Previdência deva incluir isso, embora atualmente não tenha. Então, eram essas as nossas considerações a se fazer em relação a essa portaria. Lembrando que a gente fez aqui uma análise inicial do que está disposto nessa portaria, e eu creio que a Secretaria de Previdência publicará alguma orientação normativa, alguma nota técnica para especificar melhor como que vai se dar a aplicação dessa portaria, das disposições dessa portaria, inclusive por essas questões que eu falei anteriormente para vocês, sobre alguns questionamentos que podem surgir, como, por exemplo, em relação aos requisitos de experiência e formação superior. Eu quero agradecer a vocês pela atenção e colocar que a gente está disponível para vocês, nossos clientes, tirarem dúvidas relacionadas a tanto questões dessa portaria, como outras questões que vocês tenham dúvidas relacionadas à Previdência e à condução do RPPS. Muito obrigado a todos.